Amém, queridos? Muito bem. Pode sentar, amados. Obrigado. Muito bem. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Ruth, livro de Ruth. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Tem sim, pode procurar direitinho que você acha. A gente pensa que eu fico fazendo pegadinha com alguns nomes. Mas tem livro com o nome Ruth na Bíblia? Tem. Alguns já encontraram. E tem em todas as Bíblias que tem Velho Testamento, tem. Todas. Vamos à leitura? Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. Moabe era um outro país. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi. E seus filhos, Quilion, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha com os seus 2 filhos, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, preste muita atenção nesta fala de Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não me instas para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém, e ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será
que é Noemi?" perguntaram as mulheres, mas ela respondeu: "Não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça." Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a lealdade e seus benefícios. Essa é uma palavra que não é muito usada. Antes de falar de lealdade e seus benefícios, deixa eu perguntar: quem aqui desse lado aqui, ó, desse lado de cá, estava com dores no baixo ventre? Quem que estava com dores aqui embaixo? Quem sofre com alguma coisa aqui embaixo? O Éder veio me trazer uma palavra que Deus mostrou para ele, que uma pessoa hoje, Deus livrou você da morte. Tinha alguma coisa aqui em você que estava te condenando, mas o Senhor livrou você da morte e te deu vitória. Eu não sei o que vocês tinham. Você sabe o que você tinha aí? Não? Você sabe o que você tinha aí? Você está com dor ainda? Você está com dor ainda? Não? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos falar sobre lealdade e essa palavra não é muito usada no vocabulário em português. Até porque existe uma confusão bem grande entre lealdade e fidelidade. São duas palavras distintas, mas que são usadas como sinônimas, isto é, elas são usadas uma para substituir a outra. E na nossa cultura, a gente substitui e parece que está falando a mesma coisa, quando na verdade essas palavras elas têm diferença no seu significado. Para começo de conversa, lealdade contém fidelidade. Toda lealdade contém fidelidade, e toda fidelidade está contida na lealdade. Fidelidade não contém lealdade. Você pode ser fiel sem ser leal, mas você nunca é leal sem ser fiel. A palavra usada no grego, no Novo Testamento, para a palavra fidelidade ou lealdade, porque no grego também não tem distinção, a mesma palavra é usada para as duas coisas, para as duas ideias, é a palavra pisteos. Esta palavra pisteos é usada muitas vezes na Bíblia, dando o significado de fidelidade e ora de lealdade. Como a gente sabe a diferença entre uma palavra e outra? Então, para ajudá-los, eu vou dar alguns exemplos. Um exemplo bem claro acontece no casamento. Por exemplo, a mulher, casaram-se ontem mesmo, nosso irmão Márcio e a Gabriela casaram, e ele prometeu fidelidade para ela, e ela prometeu fidelidade para ele. Eu vou ser fiel a você a minha vida toda, eu vou estar com você todo o tempo. E um dia, o marido então resolve, ele joga bola todo sábado, ele saiu para jogar bola. E o horário dele voltar normalmente é lá para 7 horas da noite. Mas ele embalou, ele estava com os amigos, aí começaram, ele tomando Coca-Cola, Guaraná, e os amigos tomando a cervejada, mas a coisa estava mais festiva aquele dia. E ali eles comendo um petisquinho aqui, um petisquinho ali, foi passando a hora, e uma piadinha, uma brincadeira, um puxa daqui, puxa de lá, e eles foram brincando, e a coisa começou a ir adiante. E lá na casa dele, a esposa estava assim: meu Deus, o que aconteceu com o Filismino? O Filismino não voltou, tem alguma coisa, será que ele aconteceu algum acidente? Será que ele teve algum problema? O que será que aconteceu com o Filismino? Já acabou, faz tempo o futebol, não é possível que o homem está jogando bola até essa hora, já é meia-noite.
e o Filismino não aparece. De repente, a chave gira na fechadura, e quem está todo sorridente, feliz da vida? O Filismino. Lá chega ele todo sorridente, com a maletinha de futebol, todo feliz da vida, e encontra a mulher com a cara fechada, tensa, e a primeira pergunta que ela faz para ele: onde você estava até agora? Ele fala: ó, pode parar, eu não estava com mulher, eu não estava te traindo, você pode ficar tranquilo, eu estava com os meus amigos. Eu pergunto para você, o Filismino foi fiel à esposa dele? Sim ou não? Sim, ele foi fiel. Ele traiu ela? Ele foi infiel a ela? Não. Mas ele foi leal com ela? Não. Ele podia ter dado uma ligada e falado: ó, ô Bernardina, é o seguinte, esse casal é um casal assim, escolhido a dedo. Ô Bernardina, é o seguinte, eu vou chegar um pouco mais tarde, que a galera aqui está um fervo aqui, nós estamos, está muito legal aqui. E aí o Filismino e a Bernardina ficariam bem, mas não, ele não considerou a pessoa dela. Então preste atenção, a fidelidade está mais ligada a cumprir com compromissos e alianças, e a lealdade está ligada a como você faz isso, os teus porquês, a tua motivação. A lealdade leva em consideração a pessoa que está envolvida nesse trato, não só o trato, mas a pessoa também. A gente não é desleal somente, ou a gente não deve ser leal somente nas questões de aliança, como casamento, né, como com a igreja, com Deus, mas também nas coisas convencionadas, nas convenções que temos na sociedade. Então, por exemplo, você chega lá na fila da carne, no supermercado, naquele dia do vulco lá no supermercado, você chega lá, e aí você puxa a tua senha, truf, você olha para a senha, 260 minha senha, a hora que você olha lá para o placarzinho, está lá 150, só faltam 110 pessoas para você pegar a sua carne. Você fala: Jesus, Maria, José, o que eu vou fazer agora? Tem 110 pessoas na minha frente. Eu estou exagerando assim para você perceber como funciona. Aí você começa a andar daqui para lá, de lá para cá, porque as pessoas estão dentro do supermercado, só de olho naquela plaquinha lá. Você já viu isso acontecer ou não? Aí você começa a pensar uma maneira de ser atendido antes. E então você chega lá de novo perto da senha, como se a senha fosse pular uma senha 251 na sua mão. 151 melhor. Aí você chega lá, e a hora que você olha no balcão, do lado daquele negocinho de senha, tem uma senha lá, pontinha para fora da caixa, assim você puxa, está lá 155. Uau, como Deus é bom. Eu consegui tirar da minha frente, numa tacada só, 105 pessoas. Você então coloca a sua senha embaixo da caixinha, e agora você vai ser atendido. Eu pergunto, você foi infiel a alguém? Quando você fez isso? Não. Mas você foi desleal com todas aquelas pessoas que estavam na fila? Sim. Você passou a perna naquelas pessoas. Porque tem gente que vai esperar todo mundo. Então o que é lealdade? Lealdade seria você esperar o teu número, 260, e aí quando chega o teu número, você está ali ainda do lado da caixinha de senha, aí chega aquela senhorinha já arqueadinha, com andador, aí você olha e fala: Jesus, eu não posso deixar ela ficar esperando mais 100 e poucas pessoas aqui. Aí você é leal com ela, você fala: minha senhora, a senhora tem preferência, por favor, atenda ela primeiro. Aí atendem a velhinha, aí você fala: agora é minha vez. Mas a hora que você está chegando lá, você vê que vem aquele velhinho também,
com a perna amarrada, vem mancando. Aí você fala, bom, de novo, lealdade. A hora que você vai pagar, a hora que você vai pedir, aquela mulher com aquela barriga assim de 9 meses e meio, aquilo vem dispersando para lá e para cá, né? Vem andando assim com aquela coisa enorme. Você fala, eu não posso deixar essa mulher. Você olha para as pernas dela, está inchada, o rosto dela inchado, está grávida de quíntuplos. Você pode deixar ela esperar 100 pessoas, 150, você pode dar preferência para ela. Se você entrar na frente dela, você está sendo infiel a alguém? Não, mas está sendo desleal de novo. Então você permite e ora a Deus, Deus não deixa chegar mais ninguém. Então, amados, você percebe, a lealdade e a deslealdade está nas pequenas coisas. Por exemplo, o marido, vamos falar da esposa um pouco, né? Eu só meto o pau nos maridos, vamos falar da esposa. Isso acontece muito, hein, gente? Não com as esposas necessariamente, mas com maridos e esposas. A esposa se reúne lá no cabeleireiro, um monte de amigas, marcam um horário, estão lá. Aí uma está pintando o cabelo, a outra está fazendo unha, a outra está fazendo pé, está tudo lá. Aquilo vira um furdúncio, aquela conversaieira toda. E o que anda na boca de todas elas ali? O nome do marido dela. Ela fica falando para as esposas, você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ele fez comigo. Foi jogar bola, chegou meia-noite. Sem caráter. Homem é sem vergonha. Ela está sendo infiel ao seu marido? Não. Mas ela está sendo leal ao seu marido? Também não. Percebe a diferença? Então, a lealdade considera a pessoa, não só o trato que foi feito. Então, se alguma mulher está falando do marido dela lá, a outra está falando do marido dela, a lealdade seria isso. Minha querida, pare com isso. Isso está errado o que você está fazendo. Você está denegrindo o seu marido na frente de todas nós. Fala no ouvido da pessoa, né? Para não ser desleal com ela também. Ah, mas vai dizer que teu marido não faz isso. Meu marido não está em pauta. Mesmo que teu marido tenha feito algo do qual você tenha que reclamar, tenha para reclamar, você vai dizer, meu marido não está na conversa. Eu não converso sobre o meu marido a não ser com ele. Isso é lealdade. Mesma coisa do marido para com a mulher. Isso é lealdade. Amém? E lealdade na igreja, como que é? A Bíblia diz, obedecei aos vossos guias, não os entristeçais. Isso não seria proveitoso para você? Aí o cara vem, abraça o pastor, beija o pastor. Quando o pastor vira as costas, ele fala, a pregação de hoje foi terrível, hein? O cara só faltou batendo em nós. Por que você não falou para o pastor isso? Por que você está sendo desleal com o seu pastor? Seu líder de corda, você foi para a corda, o líder de corda fez a corda com o maior esforço, aí você conversa sobre o líder de corda, você viu a cara dele hoje, pelo amor de Deus, estava de matar um. Deslealdade de novo. Como é lealdade? A lealdade seria o seguinte, alguém vem para você e fala assim, você viu o culto dessa noite? O pastor não pode falar aquelas coisas? Onde já se viu um pastor falar aquilo? Como que você deve agir? Você tem um problema com o pastor, você vai acertar com ele. Você não vem encher o meu ouvido com o lixo que está no teu coração. Você tem que acertar a vida com o seu pastor. Vai lá falar com ele. Você está com problema com o pastor, meu irmão? Essa confrontação é leal com o seu pastor. Quando Jesus quis falar com a igreja, você sabe com quem que ele falou? Com o pastor. Fala para o anjo da igreja. Ele não falou para falar com outra pessoa. Sabe quem que o diabo ataca para destruir você? O anjo da igreja. Então a gente tem que ser
leal. Mas eu vou mostrar isso de uma forma diferente. Você quer ver? O Reginaldo está sentado ali, e eu então participei do culto, né, mais assisti do que participei. Estou cheio de crítica no meu coração em relação à igreja, ao pastor. Aí eu vou lá no Reginaldo, encosto nele e falo: ô Regis, o que você está achando do que está acontecendo na igreja? Oh, por quê? Responde o Reginaldo. Reginaldo, rapaz, você vê o pastor, o jeito que ele está pregando, você vê a igreja, que frieza, que coisa estranha está nessa igreja, né? É a mesma conversa. Irmãos, isso é mundial. Não estou falando da igreja mundial, não estou falando, é mundial, que é global isso. Tem alguma igreja global também? Tem, acho que tem. Deve ter, já inventaram tudo quanto é nome de igreja, né? Então assim, eu chego lá e começo a conversar. Aí eu falo do irmão que olha com cara feia, eu falo dos irmãos que são frios, eu falo dos irmãos que não oram, eu falo dos irmãos isso, eu falo dos irmãos aquilo, e vou embora. Eu pergunto: eu fui infiel? Fui ou não? Falando tudo isso com o Reginaldo? Fui. O Reginaldo foi infiel? Ele não falou nada. Ele foi infiel? Não. Eu fui desleal? Fui. E o Reginaldo? Também foi desleal. Porque ele teve a grande oportunidade de me corrigir, e ele não o fez. Então, quando a gente empresta o ouvido também para os outros, por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É corrupção. Aí eu olho esse texto, irmãos, e vê o quadro aqui comigo. Presta atenção nesse quadro, que interessante. Primeiro, entenda um pouquinho o transfundo histórico disso. A gente lê algumas coisas aqui e fica meio sem saber o porquê disso. Por que Noemi fala para Ruth e para Orfa o seguinte: olha, eu não tenho mais filhos para vocês casarem com eles, e mesmo que hoje eu arrumasse um marido e casasse com ele e tivesse filhos, esses filhos demorariam para crescer, vocês não iriam esperar muito, então vou embora. Por que ela fala assim? Então vamos entender isso. Naquela época, uma mulher, ela só era considerada abençoada, ela só estava protegida pelo seu marido, pelo seu pai ou pelos seus filhos. Mas Noemi se tornou uma mulher desprotegida, desfavorecida. Por isso que ela diz que ela não chamava mais Noemi, que era uma pessoa, significava agradável, mas se chamava Mara, que significava amarga, porque ela achava que Deus tinha pesado a mão sobre ela. Deus tinha amaldiçoado ela, porque ela perdeu o marido e perdeu os filhos. Agora, ela e as suas noras não tinham condições de se sustentar, porque elas não tinham um provedor. As mulheres não trabalhavam como trabalham hoje. Era uma cultura diferente. Por outro lado, funcionava da seguinte forma: a questão familiar. Se uma mulher, isso acontece depois, isso acontece antes, né, com Judá. Se vocês se lembrarem da história de Judá, um dos filhos de Jacó, vocês vão lembrar desse fato. Se um homem, ele morre e a sua mulher não teve filhos, este homem, essa mulher, ou melhor, esta família precisa dar um outro homem para ela ter um filho para aquele que morreu, porque aquele que morreu precisa de herdeiros. Então, por exemplo, eu tive o meu irmão Gabriel que faleceu. Meu irmão Gabriel faleceu, mas ele não tinha tido filhos com a esposa dele. Então, se fosse naquela época, eu teria que casar com ela, gerar um filho nela, para ele ser descendência do meu irmão, não meu. Ele seria descendente do meu irmão. Por quê? Por causa da questão da propriedade.
todos eles tinham terras. A terra era a coisa mais importante que as pessoas tinham. E as terras, elas pertenciam vitaliciamente à pessoa, quer dizer, por toda a vida dela e por toda a existência da família dela. Então, por exemplo, se eu vendesse as minhas terras, ou se eu perdesse as minhas terras por causa de investimentos ruins, essas terras seriam novamente dadas aos meus filhos ou aos meus netos 50 anos depois, no jubileu. Então esse homem, por exemplo, ele tinha terras lá em Judá, o Elimeleque, que deveria ser de Malom e Quilion, mas eles não tiveram filhos. Então quem que vai herdar essas terras? Não tem herdeiro, porque mulher não herdava a terra, só o homem. Então o que tinha que acontecer? Alguém tinha que dar um filho para Malom ou Quilion, na verdade um filho para Noemi e Elimeleque. Eles precisavam de um herdeiro. Como que faziam quando não tinha um filho? Um parente mais próximo tinha que fazer o resgate dessa mulher. Ele era chamado de resgatador. Aí Noemi, depois você lê o livro, é fantástico. Noemi ensina Ruth como proceder, porque Ruth não era judia. Ruth ela não era israelita, ela era moabita. Ela não sabia como agir. E Noemi ensina ela como fazer. E um certo dia, certa manhã, o dono de todas aquelas terras, onde Ruth ficava catando as migalhas para comer, um dia, aquele homem acorda, e quem que está deitado nos pés dele? Ruth, ensinado pela sogra, que a sogra sabia como funcionava. Agora aquele homem era obrigado a resgatá-la. Só que aqui aconteceu um caso de Deus. Boaz estava apaixonado por Ruth. Ele tinha se apaixonado por ela. E aí então Boaz vai até a praça da cidade, chama o parente mais próximo, que tinha direito ao resgate, e diz para ele: ó, temos aqui um caso de uma viúva, de Malom ou Quilion, e ela é nora de Elimeleque, e ela não tem herdeiros, alguém precisa resgatá-la. Eu quero resgatá-la, mas você que tem o direito. Fico eu com ela ou você? E o resgatador disse: pode ficar para você, eu não quero. Então Boaz ficou com Ruth. Então preste atenção. Preste muita atenção nisso. Quando Boaz fica com Ruth, vai lá para o capítulo 3. Olha só, certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Preste muita atenção nesses termos. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Levante-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Aí ela ensina como ela deve agir. Aí no capítulo 4, no verso de número 13, já está o caso resolvido. Boaz casou-se com Ruth, ela se tornou sua mulher, Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, preste atenção: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice. Percebe como que era o negócio? Pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Ela disse que Ruth era melhor do que 7 filhos para Noemi. E que agora nascia o filho que iria sustentar Noemi na velhice. Então vamos aqui, irmãos, mostrando todo esse pano de fundo para você entender um pouquinho o que estava acontecendo. Se Noemi não tivesse a lealdade da sua nora, porque as duas cumpriram com todos os seus tratos com os maridos, as suas alianças,
foram fiéis até a morte dos seus esposos, tanto Orfa quanto Ruth. E nesse período elas foram fiéis com os esposos e com Noemi. Sempre trataram bem a sua sogra. Só que Orfa, chega um momento que ela entende: eu vou voltar para a casa dos meus pais e vou viver a minha vida. Ruth, no entanto, entende que precisa continuar com aquela velha. Porque você imagina, só tinha Noemi e Ruth nessa história, e um deserto pela frente. Ruth podia falar: quer saber de uma coisa? Eu já casei, já aguentei o Elimeleque, meu sogro, já aguentei o Quilion ou o Malom como meu marido, e agora ainda ter que aguentar essa velha, eu ter que levar ela lá em Israel, para quê? Eu vou voltar para casa. Mas Ruth continua sendo leal a Noemi, e ela fala: jamais eu vou te deixar na mão, eu vou com você, e se você sentar eu sento, você é uma velha, se você sentar eu sento, se você deitar eu deito, e se você morrer, eu morro, eu estou com você até a morte. E assim elas seguem e vão para Judá. Chega lá em Judá, o que ela demonstra ser? Melhor do que 7 rapazes. Ela ia colher espigas, e ela ficava, por ser moabita, ela não podia colher junto com as israelitas. Então quando fazia a colheita, que eles iam, todos os lavradores colhendo e tal, ela ficava para trás pegando o resto, para sustentar ela e a sogra dela. Olha que lealdade. Ela podia estar muito bem na casa dos pais, sendo mantida pelos pais e dada em casamento para outro homem, mas ela resolveu ficar com a velha Noemi. Amarga, não era um bom momento. E se você pensar bem, irmãos, era um tempo difícil, um tempo de fome, um tempo que não tinha animais para elas não tinham mais riqueza, não tinha mais nada, tinha acabado tudo. Ruth escolheu, falando do ponto de vista humano, ela escolheu a pior parte, a velha. Ela escolheu uma velha, caminhar com ela até uma terra estranha a ela, um país que não aceitava moabitas, ela era estrangeira lá e considerada inimiga do povo, e ela vai com essa mulher até lá, para garantir essa mulher: eu não vou te deixar, eu não vou te deixar. Eu imagino uma conversa entre as duas: mas Ruth, eu já estou velha, vou ter que ir muito devagar, você é jovem, vai para casa do seu pai, menina. Não, você vai parar no caminho? Eu paro também. Você vai ter que dormir várias noites no caminho? Eu durmo com você, eu acendo a fogueira para te esquentar. E Ruth cuidou dela, e mesmo em Israel, Ruth continuou cuidando dela. Então Ruth não tinha por que pensar que ela estaria sendo infiel a Noemi, mas Ruth considerava a pessoa de Noemi. Talvez pensou: o que o meu marido gostaria que eu fizesse nesse momento em que ela não tem mais filhos? Talvez ela pensou isso: ele gostaria que eu cuidasse da minha sogra, e eu vou cuidar dela. E ela fez isto, ela foi leal o tempo todo. E a lealdade, irmãos, a gente pensa que a nossa deslealdade com uma pessoa é só contra a pessoa. Deus está olhando cada palavra que a gente fala, Deus está vendo cada ato nosso, Deus considera cada situação, e Deus considerou a situação dessa mulher. Então, aquela que era desfavorecida, aquela que perdeu o marido, aquela que optou pela velha, não tinha glamour nenhum, né? Optou pela velha, optou por uma vida dura, optou por uma situação difícil, uma situação improvável de vitória, indo para um país estrangeiro, com uma mulher que não tinha recursos, ela mesma não tinha recursos, as duas seriam como que até mendigas lá, pedintes. Mas ela optou pela lealdade, e Deus viu o que ela fez. Sabe de uma coisa? Você pode fazer o que você quiser, você pode ser o melhor dos crentes da nossa época, jamais você terá o seu nome escrito na Bíblia, já está fechado. Mas até hoje o nome dela está aqui, ó. Ruth.
Até hoje estamos falando daquela mulher lá em Moabe, num deserto, lugar de fome, lugar de pobreza, lugar de miséria, mas de um coração leal. Ela está aqui até hoje, para exemplo nosso. Deus falou: eu preciso colocar ela lá, para que eles olhem e aprendam a ser leais. Então Deus privilegiou ela. Agora prestem atenção no seguinte, volta lá para o capítulo de número 4. Olha os benefícios da lealdade, de muitas vezes escolher o cenário improvável, mas por lealdade. Olha os benefícios dela. Ela casou-se com o dono de todas aquelas terras. Isso está no capítulo 3, né? Ele era dono de todas aquelas terras, o Boaz, o bonitão. Ela casou com o bonitão. E o cara fez força para casar com ela, tem mais essa ainda. O cara estava apaixonado pela mulher. Ela atraiu a atenção dele. Agora preste atenção no melhor resultado da lealdade. Diz aqui que ela, e veja bem, no verso 17 diz: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi teve um filho. Noemi teve um filho, irmãos? Não, quem teve foi Ruth, mas era considerado filho de Noemi. Percebem como que é? Noemi teve um filho e lhe deram o nome de Obed. E esse filho de Ruth, chamado Obed, cresceu, se tornou um homem de bem e teve um outro filho, o netinho de Ruth chamava como? Está aí o nome dele, Jessé. E Jessé cresceu, adquiriu um nome nas terras de Judá e teve também um filho, o bisnetinho de Ruth. Como se chamava ele? Davi. Quem imaginaria que aquela mulher abandonada lá em Moabe, viúva, agora com uma velha arquejada, optando por ir com aquela velha pelo deserto até chegar a Judá, numa terra estrangeira, onde ela seria tida como uma pessoa que não merecia os favores daquele povo. Quem imaginaria que 2 gerações depois, o bisneto dela seria o rei de Israel, que ela estaria no topo da cadeia alimentar? Quem que pôs ela lá? A lealdade. Lealdade sempre recebe lealdade em troca. E mais, olha os benefícios disso. Ruth não só foi mãe de Obed, vó de Jessé e bisavó de Davi, mas Ruth foi uma antepassada longínqua de Jesus, porque o prometido lá para Abraão vinha desse menino aqui, ó, Davi. Nas veias de Jesus corria o sangue de Ruth, a moabita. Você já parou para pensar isso? Que privilégio foi esse? Tudo por causa da lealdade com aquela velha. Eu estou dizendo aquela velha, por quê? Porque eu quero que nós entendamos que muitas vezes nós tendemos a ser leais somente quando nós temos o favorecimento. Aquela moça não estava sendo favorecida em nada, sendo leal à sua sogra. Ela não tinha nenhum ganho com aquilo, a não ser o fato de que dentro dela estava resolvido a questão de caráter dela. Ela era leal porque ela era leal. A lealdade dela estava pautada no caráter dela e não nos privilégios que ela poderia ter. Ao contrário, não tinha privilégio algum. A situação em nada era favorável e ela era a pessoa mais improvável de ser abençoada lá em Israel. E foi.
O que Deus nos ensina esta noite com isso? Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração. Muitas vezes a gente pensa que a bênção, que a ação de Deus até, que o fluir de Deus passa pelo glamour, passa pelo belo, pelo artístico, pelo pitoresco, por aquilo que parece maravilhoso aos olhos dos homens. Isso é teologia da prosperidade. Isso não tem a ver com a Bíblia, porque a prosperidade na Bíblia passa pela cruz, passa pelo deserto, passa pela guerra, passa por optar pelos lugares inferiores. Aquele que quer ser servido, aprenda a servir. Aquele que quer ser o primeiro, aprenda a ser o último. Jesus lava os pés dos seus discípulos e diz o quê? Se eu sou mestre e senhor, como vocês dizem, e eu bem o sou, eu lavei os vossos pés, façam isso uns pelos outros. Que glamour que tem nisso? Você imagina qual a igreja que os evangélicos de hoje optariam? Pela igreja do lava-pés, onde um está lavando o pé do outro, onde um não está procurando o favorecimento do outro, onde ninguém está buscando glamour nenhum, ou aquela igreja onde tem luzes, cores, câmera, ação, pastor eloquente, né? Auditório empinhocado, música alta, todo mundo cantando, gritando, glória a Deus, aleluia. Mas no dia a dia você vai ver a vida das pessoas e elas são vazias. Porque o que conta não é o que a gente faz aqui dentro. O que conta é o que a gente é no dia a dia. O que se faz aqui dentro tem que ser um reflexo do nosso dia a dia. Você não pense, irmão, pelo amor de Deus, não pense que Deus vai aceitar a minha adoração porque eu vim aqui e cantei bonito, porque eu vim aqui e chorei na presença dEle, porque eu vim aqui e orei alto. Se a minha vida, se aquilo que eu estou fazendo aqui não é o reflexo de uma vida de relacionamento com Deus, de uma vida de lealdade com Deus, de uma vida de lealdade com a igreja, com o meu líder, com os meus líderes, irmãos, esse choro não vale de nada, esse quebrantamento não vale de nada. Há momentos na Bíblia que Deus fala: eu cansei de ver vocês chorarem no meu altar, para que vocês estão derramando lágrimas aqui? Cansei das músicas, das canções de vocês, cansei das ofertas de vocês, dos dízimos de vocês, eu não aguento mais ver vocês na minha frente. Então nós temos que lembrar que Deus, Ele está interessado no nosso coração, porque o homem vê a aparência, mas Deus olha o coração. Dentro do meu coração existe lealdade? Essa é a pergunta que cada um de nós precisa fazer. Eu tenho um coração leal? Eu sou leal com Deus? Eu sou leal com o meu pastor? Eu sou leal com os meus líderes, o meu supervisor, o meu coordenador, o meu líder de corda? Eu sou leal com a minha esposa? Eu sou leal com os meus filhos? Chega de manhã, alguém que tinha que comprar o pão, esqueceu de comprar o pão. O cara levanta mais cedo que todo mundo e está lá, o único pão, tem um pão só. Está ele e o pão. Ele olha para o pão olha para ele. Daí a pouco sua esposa vai acordar para ir para o trabalho. E então ele corta o pão no meio, passa manteiga naquela metade de pão e come. Aí ele fica olhando para a outra metade e fala: vem em mim, vem em mim, vem em mim. Ele escreve um bilhetezinho e diz assim: meu amor, sempre repartirei tudo com você. Coloca embaixo do prato, tampa o pão. A hora que ela abre tem metade, ela sabe. Ele podia ter comido tudo, mas ele teria sido desleal. Ele teria deixado ela sem comer. Coisa simples. Coisa simples. Mas Deus está vendo. Há momentos em que Deus fala: eu tenho visto a deslealdade sua com a mulher da sua mocidade. Eu tenho visto a deslealdade sua
com aquela outra pessoa com a qual você fez uma aliança com um aperto de mãos. Você fechou um trato e você foi infiel, você foi desleal. Eu tenho visto isso. Percebe que aí a gente vai orar e não sabe por que a vida da gente não vai para frente. A gente precisa cuidar do nosso coração. Do nosso coração procede as saídas da vida. Cuida do teu coração. Se hoje há algum motivo, irmão, para você confessar a tua deslealdade para a tua esposa, pequenas coisas, seja leal, confessa, limpa o teu coração, seja leal com o seu patrão. Está com sono no emprego, não vai lá para o banheiro dormir não, lava o rosto, não fica lá fingindo que você está com dor de barriga e dormindo lá dentro do banheiro. Lava o rosto e volta para o trabalho e dorme mais cedo. Não engana o seu patrão, você está enganando você mesmo. Então você vê que a lealdade ela tem uma penetração em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos tratar disso, irmãos, até o final do ano. Nós vamos estar tratando dessa temática. Por quê? Porque isso é fundamental para nós como igreja. E eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você não jogue a sua bênção fora, falando mal da igreja, do seu líder, e nem emprestando o teu ouvido para ninguém. Nós chegamos à conclusão de que Deus estava nos orientando nessa direção porque nós temos ouvido muita conversa dentro da igreja. Conversas tolas. Irmãos, esta igreja é uma bênção. E nós estamos passando por um momento de grande vitória para quem quer enxergar. Mas quem quer olhar as cadeiras vazias aqui, vão falar, como que é vitória, pastor? Olha as cadeiras vazias. Então deixa eu explicar para você, tolinho, como é vitória. Nós estamos trabalhando em cima de multiplicação de celebração. Hoje nós tivemos uma celebração em Pompeia, multiplicação daqui. Eles frequentavam aqui. Hoje temos 3 cordas em Pompeia. Nós tivemos uma celebração em São Paulo pela manhã. Temos 2 cordas em São Paulo, capital. Daqui dessa estaca, não é da Igreja Evangélica das Nações. Primeiro é dessa estaca, depois da Igreja Evangélica das Nações. Nós tivemos uma celebração nas Chácaras. Nós tivemos uma celebração em Garça. Garça agora é celebração da Zona Sul. Está tendo o suporte da Zona Sul e vai ser totalmente integrada a Zona Sul. Mas você olha um pouco mais amplamente. Como que surgiu a Sul 2? Você sabe como surgiu a Sul 2? Um trabalho de evangelização dessa estaca. Como que surgiu a Zona Oeste? Um trabalho de evangelização desta estaca. E foi colocado muito dinheiro nosso lá, nós levantamos oferta, ajudamos a pagar pastor por 2 anos, e outros pastores ajudamos, e sempre pastores que eram membros daqui, tanto na Sul 2, quanto na Zona Oeste. E a Zona Norte? Trabalho iniciado nessa estaca. Até terreno foi comprado com a ajuda dessa estaca. Som, cadeira. E a Zona Leste? A Zona Leste foi comprada com o dinheiro dessa estaca, o prédio. Foram membros dessa estaca que compraram aquilo, que começaram aquela igreja. Pastor Wilson foi o primeiro pastor lá, lembra, pastor Wilson? E quando o pastor Wilson foi com um grupo daqui, saiu o melhor da arrecadação da igreja. Nós tivemos um decréscimo aqui de local aqui, em torno aí de 1/3 da arrecadação foi embora. Por isso que eles conseguiram comprar lá também. Se juntaram, era muita alegria. Toda semana tinha churrasco. Lembra disso? Mas o tempo passa, o tempo voa.
e o Bamerindos faliu. Como começou o trabalho em Jaú? Desafiamos um casal que morava em Jaú, que era amigo nosso, e eu comecei o trabalho lá. Depois passei esse trabalho para o pastor Marcelo Gomes, depois passamos para o pastor Sérgio, depois foi passado para o pastor Guilherme, e por fim agora está com o presbítero Luiz, lá da Sul 2. Como que apareceu a estaca de Londrina? Foi uma EBF que essa igreja fez, que essa estaca fez, e as crianças e adolescentes dessa estaca foram lá cantar, dançar e pular lá, e dali nasceu uma estaca. E os pastores que foram pastores lá, os missionários dessa estaca? Como que nasceu o trabalho de São Paulo? Através dessa estaca. O presbítero Rui, na época, nos convidou para ir lá e começamos um trabalho lá. Depois esse trabalho foi passado para o conselho missionário e daí por diante. E o pastor voltou do campo, mas deixou um trabalho pronto lá. E até hoje nós temos trabalho lá, embora não tenha pastor nenhum nosso lá. O trabalho continua lá. E sabe de uma coisa? Lá tem um menino chamado Pedro Moreno. Esse menino sente o desejo de ser pastor. Comim ajudou ele no começo da sua formação teológica lá no FTSA, depois ele assumiu. Já está terminando já, né? Oi? A Zona Sul que ajudou, né? Foi a Zona Sul que ajudou ele. Como começou o Paraguai? Essa estaca. Como começou o Japão? Membros dessa estaca. Na verdade começou aqui, né? E aí depois foi o pastor Ratada, depois foi o pastor Cassiano. Como começou a igreja missionária gospel no Peru? Um grupo de peruanos veio a essa estaca, amou o que nós estávamos fazendo aqui, pediu para que nós fôssemos para lá, fomos para lá, ordenamos pastores lá, e hoje eles têm em torno de 14 igrejas, e agora eles estão com uma missão no norte do Peru, nas tribos Tipibos. Começou aqui. É pouco? Será que a gente consegue valorizar o que Deus deu para nós? Será que quando a gente escuta a boca de Satanás falando na nossa orelha, a igreja está com problema, pastor não sei o quê, o líder da minha corda, o líder disso, será que a gente consegue ver tudo que Deus tem feito aqui? Eu não sei se eu esqueci algum lugar, mas se você procurar todos os lugares que já tivemos estacas, e que hoje não temos, começou aqui. Começou aqui. A estaca Centro, eu não falei dela. A estaca Centro, anos atrás eu recebi um pastor que estava arrebentado psicologicamente. A igreja estava lutando contra ele. Tinha membro chamando ele para briga. Vou te pegar lá na saída. Que eu luto karatê, eu luto judô, escambau. O pastor estava enfrentando esse tipo de luta, esse tipo de oposição. Ele não aguentava mais. Ele me procurou, pastor Marcílio Lima de Moraes, ele me procurou e falou para mim, olha, eu ouvi falar de você e eu creio que você é um homem de Deus e eu vim aqui te entregar a comunidade videira. E quando eu falei o teu nome lá, eles quiseram me matar, porque eles não queriam se aliar a você. E dos 50 que tinha lá, eu perdi alguns. Seria tão bacana, né? Ter mais uma igreja, na Igreja Evangélica das Nações. Mas a gente precisa aprender a ser leal, irmãos. A minha palavra para ele foi a seguinte, ele falou, estou indo embora de Marília. E eu falei para ele, eu recebo a igreja, desde que junto com ela venha o pastor. Eu quero você também. Às vezes a gente precisa ser valorizado, precisa de alguém que não queira o que nós temos, a gente precisa pensar na pessoa.
E olha, vai lá hoje na Estaca Centro e vê como que está lá. Compraram um terreno que hoje vale R$700 mil para construir um novo templo. É pouco. É pouco, irmãos. Será que nós vamos continuar achando que a casa dos outros é melhor? Porque tem um auezinho acontecendo ali? Quando você aprender a ser leal a mim, Paulo Berbel, os seus filhos vão ver. Sabe o que vai acontecer com os seus filhos? Eles vão aprender a ser leais a você. Quando eles não ouvirem mais você falar do meu nome na sua mesa, me denegrindo, ou denegrindo a Igreja Evangélica das Nações, eles jamais aprenderão a ser maledicentes. Se eles não ouvirem na sua boca o nome dos seus líderes, falando mal, eles vão aprender a ser bendizentes. Sabe o que vai acontecer com seus filhos no futuro? Eles serão geração bendita. Lembre-se que quando Jesus quis falar com as igrejas no Apocalipse, ele falou com quem? Com quem que ele falou? Ele chamou um bacana da igreja, um mais abastado que tinha mais dinheiro, o que orava mais alto, ou o que orava mais em línguas, ou o que orava por cura. Ele chamou quem, irmãos? O anjo da igreja. A palavra anjo quer dizer mensageiro. E para uns ele deu palavras muito duras, para outros menos dura, para um só teve só elogio. Mesmo assim com alguns alertas. Eu quero encerrar esta noite, como eu entrei nesse aspecto da igreja, porque eu preciso de parceiros aqui. Eu preciso de gente que esteja alinhado a mim. Eu quero lembrar um fato que aconteceu na Igreja Evangélica das Nações, que os presbíteros aqui lembram bem, mas talvez alguns mais novos não saibam e outros não se recordem. Quando começamos a Igreja Evangélica das Nações, isso há aproximadamente 20 anos atrás, em 1996, quando viramos para o 1997, um dos presbíteros se levantou contra mim. Ele começou a questionar o porquê eu tinha salário e os missionários não. Porque não tinha como dar dinheiro para missionários. O que nós fazíamos? Nós sustentávamos os missionários integralmente, mas não tinha como pagar cada missionário, dar um salário para cada missionário, a igreja era muito pequena. E ele tinha uma leitura errada sobre peso e medida. Ele falava, você usa os pesos de duas medidas, para você tem dinheiro, para os missionários não. Você, quando começou o teu ministério na Igreja Presbiteriana Independente, olha só a afronta que eu estava recebendo. Quando você começou o teu ministério na Igreja Presbiteriana Independente, você recebeu salário. Agora eles começam o ministério deles aqui e não recebem salário. Então você usa de 2 pesos e 2 medidas. Eu falei, não, irmão, você está equivocado. É você que está usando de 2 pesos e 2 medidas. Aprendam, irmãos. Quando eu comecei meu ministério na Igreja Presbiteriana Independente, ela era uma igreja de mais de 50 mil membros. A Igreja Presbiteriana Independente. Ela tinha um poder de sustentar um pastor que a Igreja Evangélica das Nações não tem, porque ela é uma criança. Aqui temos uma igreja adulta que consegue carregar um peso, e aqui temos uma criança que não consegue carregar o mesmo peso. Então, se eu pegar o peso daqui e colocar aqui, eu mato essa criança. Isso é usar de 2 pesos para 2 medidas. Eu pego 100 quilos que uma pessoa carrega tranquilo e coloco em cima de uma criança, de uma medida menor. Eu mato a criança. Eu não posso pegar e falar assim, não, para não usar 2 pesos, 2 medidas, você que é adulto vai carregar 100 quilos e você que é criança vai carregar 100 quilos. Não, irmãos, eu tenho que falar, você que é adulto carrega 100 quilos e a criança carrega 1 quilo. Ah, mas é 2 pesos. Não, não é 2 pesos, 2 medidas. É 1 peso para cada medida. 2 pesos de 2 medidas é você ser incoerente naquilo que você está fazendo. É pegar o que a Igreja Presbiteriana Independente pode suportar e querer que a Igreja Evangélica das Nações, que tinha acabado de nascer, pudesse suportar. Mas ele não sabia, e nem eu até ali, que na verdade tinha um plano diabólico por trás disso.
E hoje eu estou revelando, está indo até para a internet. E eu me lembro que, numa daquelas reuniões, na última reunião, eu me lembro que Deus me mostrou, Deus me deu o discernimento de que aquele líder não tinha força para me confrontar e para me derrotar. O que ele estava fazendo? Deus me mostrou isso. Ele estava pegando um outro presbítero, e aqui eu posso falar o nome dele porque ele é leal, presbítero João Celso, um homem de Deus, com um temperamento forte. Ele estava tentando influenciar o João Celso contra mim. João Celso era presbítero na época. E eu então percebi aquilo e fiquei quieto. Eu chamei um outro pastor da igreja, pastor Caio, e falei para o pastor Caio: Caio, você está trabalhando com o João Celso lá aos sábados. O João Celso saía daqui e ia ajudar o Caio lá na Zona Oeste, num trabalho com os jovens. Eu falei: você está lá com o João Celso, ora por nós, porque está acontecendo isso. Satanás está levantando um presbítero e ele está tentando aliciar o João Celso, e o João Celso não está percebendo, porque o João Celso é leal, ele não está percebendo que ele está sendo manipulado. E o Caio começou a orar. Então eu e o Caio nos juntamos em oração, e um dia, lá na estaca da Zona Oeste, preste atenção nisso, irmãos. Um dia eles tinham terminado o trabalho de jovens e estava só o pastor Caio e o presbítero João Celso dentro do prédio. E entrou uma moça, uma prostituta. Ela entrou e falou: alguém pode orar por mim? Eles disseram: pode entrar, a gente ora por você. Puseram a mão na cabeça dela, ela caiu endemoniada. E o pastor Caio me contou que eles começaram a lutar com esse demônio e começaram a fazer o demônio falar porque que ele estava na vida daquela moça, e de repente o demônio se levanta contra os pastores, dizendo que na verdade ele estava agindo contra a igreja. Ele entrou ali para confrontar os pastores. Ele não entrou ali, na verdade quem pediu oração foi o próprio demônio. Ele não entrou ali, a moça não entrou ali porque ela queria libertação. O demônio entrou ali para confrontar os pastores. Mas o pastor Caio, a princípio, não entendeu que não era contra ele, contra o conselho da Zona Oeste. E o demônio falava: eu vou destruir essa igreja porque eu não gosto do que está acontecendo. E o pastor Caio começou: mas onde você está mexendo? O que você está fazendo? Ele falou assim: eu quero derrubar o primeiro. Eu quero derrubar o primeiro. O Caio não entendeu. Que primeiro? Ele falou: você não sabe quem é o teu primeiro? Aí o Caio pensou, você está falando do pastor Paulo Berbel? Ele falou: e quem seria? E o que você está fazendo para derrubar o primeiro? Ele falou: eu estou atuando no conselho da estaca dele. Irmãos, o demônio estava falando na boca de uma pessoa que não tinha nada a ver com a gente, uma prostituta que veio da rua. Olha o que o demônio está falando. Não podia ser a pessoa. Eu estou trabalhando no conselho da estaca dele. O que você está fazendo? Eu estou levantando o mais velho. E aí então, o João Celso entendeu de quem ele estava falando e disse: você não vai falar isso do meu irmão. Eu não aceito isso. Lealdade, percebe? Aí o demônio falou para ele: seu tonto, ele está usando você porque ele não tem força, ele está usando você para derrubar o primeiro. No outro dia de manhã, escola dominical lá no Antônio Ribeiro, João Celso estava lá e disse para mim uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele falou: eu quero te dizer uma coisa aqui hoje. Ele me contou tudo o que tinha acontecido. Ele falou: eu quero te dizer uma coisa aqui hoje. Se um dia a Igreja Evangélica das Nações fechar, nós vamos ter que brigar para ver quem vai apagar a luz, porque eu não saio antes de você. Isso é lealdade. Percebe, irmãos? Satanás está interessado em nos parar. E como que ele vai fazer isso? Tentando me atacar. E como que ele vai fazer? Através de vocês. Ele vai tentar achar um de vocês para me atacar. E ele às vezes não ataca diretamente a mim.
Ele ataca atacando um outro pastor, porque ele sabe que eu vou ficar fragilizado. Ele ataca atacando um líder, porque todos os líderes aqui têm autoridade delegada por mim, estão debaixo da minha autoridade, todos os pastores da Igreja Evangélica das Nações. Então, quando ele consegue atingir um pastor, quando ele consegue atingir um líder, ele me atingiu. Quando ele consegue atingir você, ele me atingiu. Então eu quero a sua lealdade também. Nós precisamos, para vencer como igreja. Você já viu uma igreja que está vencendo, mesmo que por um momento? Você já prestou atenção no pastor dela e na liderança dela? Você já prestou atenção? Como que eles estão convivendo? Como que a igreja está? Preste atenção. Se você conhece alguma igreja que está tendo vitória, preste atenção como eles estão. Eles estão felizes. Eles estão juntos. Você vê um apoiando o outro. Agora, todas as igrejas passam por momentos difíceis. E algumas até sucumbem, desaparecem. Mas nós só vamos ter vitória se nós estivermos juntos e procurarmos os motivos para termos esperança e os motivos para a nossa alegria como igreja. Será que temos motivos aqui para sermos alegres? Você precisa de festa, de aniversário para ser alegre com sua família? Quando você olha o seu filhinho, a sua filhinha, se você já tem filhos adultos, quando você os olha, você fica feliz? Você tem esperança? Eu tenho. É assim que a gente tem que encontrar alegria para vivermos juntos. Se você ficar olhando para os defeitos, e defeitos temos muitos, você não vai ser feliz. Isso vai te encaminhar para a deslealdade. Seja como Ruth, no momento difícil, pega na alça do caixão, meu irmão, vamos junto. E saiba que nós estamos vivendo um momento abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Qual é a maior riqueza que um cego pode ter, irmãos? Qual? Fala mais alto. A visão. Você entendeu? É como o cego de Jericó. Jesus perguntasse para ele: o que queres que eu te faça? Ah, eu quero $1 milhão. Para quê, cara? Para que você quer $1 milhão? Você é cego. Por que você não pede para ver? Porque ele está cego aqui dentro, mas ele não estava cego aqui dentro. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele entendeu bem a minha oportunidade. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Ele ganhou o maior tesouro que ele poderia comprar, porque $1 milhão não compra um olho. Quanto mais 2. Você entendeu, irmão? Se você pudesse pedir alguma coisa para Deus hoje, o melhor, aquilo que você mais, aquilo que você acha mais importante, que só Jesus pode te dar, e Ele está te oferecendo hoje, o que você pediria para Ele? Pessoalmente. Eu não sei o que você pediria. Sabe o que eu pediria? Eu só quero uma coisa, Senhor: a minha salvação. Não preciso de outra coisa. Só a minha salvação. Agora pensa um pouquinho sobre a igreja. Se você pudesse pedir alguma coisa por esta igreja, qual a melhor coisa que você pediria por esta igreja? Eu não sei o que você pediria aí, o que você pensou aí dentro. Mas eu pediria para Jesus que nós sejamos verdadeiramente igreja. Uma igreja que deixa um legado para as futuras gerações. Ponto.
E para isso, nós precisamos estar juntos. Eu pergunto, o guerreiro que está ao meu lado, que é você, é leal a mim? Eu posso contar com a sua espada e o seu escudo? Com a sua lança e a sua saúde, a sua força? Nós podemos contar uns com os outros? Sua esposa pode contar com você, seu marido pode contar com você, seus filhos podem contar com você. Que Deus nos dê a graça de sermos pessoas leais, cônjuges leais, filhos, pais leais, funcionários, patrões leais, cidadãos leais. Que Deus nos dê a graça de sermos crentes leais a Deus e ao propósito e ao projeto de Deus, em nome de Jesus. Amém? Não deixe essa palavra sair do seu coração. Reveja a sua vida, dia após dia, e seja uma bênção, em nome de Jesus. Melhor coisa que pode acontecer aqui esta noite, não é você ser curado de uma enfermidade, receber um dom espetacular, cair para trás da unção, mas é você sair daqui com um coração leal. Saia daqui com um coração leal. Vamos ficar em pé? Deus querido, o que dizer na Tua presença, Pai? Meu coração por dentro chora, por estarmos vivendo um momento de tanta deslealdade no mundo, tanta maldade. Começa nos governantes, que cortam a aposentadoria do pobre, que impõem juros altos, impostos altos, mas eles mesmos vivem às custas do povo e sempre estão se dando o direito de terem aquilo que o povo não tem. Senhor, isso está na esfera federal, isso está na esfera estadual, isso está na esfera municipal, isso está dentro das escolas, isso está dentro, Senhor, dos locais públicos, isso está dentro dos hospitais. O nosso país está cheio de ladrões, de corruptos e corrompidos. Isso está nas ruas, dentro das casas, nos carros, na via pública. Isso está no dia a dia, nas lanchonetes, nos restaurantes. Isso está dentro das igrejas. Esta corrupção. Senhor, mas nós não aceitamos isto sobre nós. Nós não aceitamos ser igual ao mundo. Nós não aceitamos, Senhor, viver igual ao mundo. Nós não aceitamos, Senhor, os padrões do mundo. Nós não aceitamos, Senhor, sermos comparados, igualados, jogados na mesma vala do mundo. Porque o Senhor nos lavou com Teu sangue, o Senhor nos remiu com Teu precioso sangue, o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus, e agora temos vida e queremos ser as pessoas que transmitem vida. Senhor, nós queremos comunhão contigo, queremos, Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas, queremos ser leais antes para com o Senhor, e quando fizermos para o outro, nós não façamos para o outro simplesmente, mas façamos para Ti. Que não trabalhemos para o ímpio, mas para o Senhor quando trabalharmos para o ímpio. Que sejamos fiéis ao Senhor antes de sermos fiéis aos nossos cônjuges, aos nossos filhos.
Que a fidelidade ao Senhor esteja acima de todas as coisas, que a lealdade contigo esteja acima de todas as coisas. Senhor, olha para a tua igreja, olha para o teu povo. Senhor, que nós tenhamos do Senhor a graça, a unção derramada sobre nós, para vivermos, Senhor, de forma leal, para que o nosso coração seja justo, correto, verdadeiro, e que o nosso Senhor seja o Senhor Jesus, o nosso guia, o nosso pastor. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje, que já eram leais, outros que hoje, Senhor, entenderam a importância da lealdade, os benefícios dela, e abençoa aqueles que continuam surdos, cegos, para que eles vejam, para que eles escutem, vejam e se convertam verdadeiramente a Ti. Senhor, eu quero pedir que o Senhor traga alegria aos nossos corações, que paremos de olhar os defeitos e comecemos, Senhor, a trabalhar, a orar, nos envolver, que o nosso coração queime de paixão pelas almas perdidas, pelo Senhor, que nós olhemos para Ti e creamos, Senhor, que viver para o Senhor é a melhor coisa que existe, e que morrer pelo Senhor é um privilégio. Senhor, toma-nos em Tuas mãos, que seja assim, gente apaixonada por Ti, gente leal, e que todo o demônio que foi trazido pela deslealdade para dentro desta casa, e toda a tristeza que foi trazido com eles, e toda a divisão que foi trazido com eles, e toda a maledicência que foi trazido com eles, agora nós repreendemos e expulsamos daqui em nome de Jesus. Senhor, toma-nos em Tuas mãos e levanta uma igreja avivada no Teu Espírito, de gente que olha para o Senhor e que a despeito do deserto e que a despeito da falta de glamour, continua fiel até alcançar a coroa da vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Se assente um pouquinho. Eu quero chamar o Márcio e a Gabi aqui. O Márcio e a Gabi estão se mudando de Marília. Eles são nossos companheiros de muito tempo. Eu vi o Márcio chegar aqui menino, né? Chegou aqui com um grupo da família dele, um grupo grande de familiares, só ficou ele. Amém. Deus abençoe aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que na igreja tem oração todo dia às 6 horas da manhã? Aqui nessa igreja, vocês sabiam ou não? Toda quinta-feira tem oração e toda sexta-feira também tem grupos de pessoas orando. Você pode se enquadrar em qualquer um desses grupos. Mas já teve muitos dias que esse camarada ficou orando sozinho aqui, ó. É verdade ou mentira? Quanto tempo faz que você ora aqui às 6 horas da manhã? Faz anos, né? Tinha glamour? As pessoas iam bater palma para ele e para o Jairão aqui? Não. Mas eles estavam aqui orando por nós. Quem virá às 6 horas da manhã orar aqui? Porque o Jairão vai ficar sozinho. Quantos anos você vem orar aqui, Jairão? Perdeu a conta, né? Eu acho que começou em 2007. Acho que fazem 10 anos isso. Quando a Beth caiu da bicicleta. Acho que começou lá. Nós começamos a orar todos os dias e algumas pessoas começaram a orar pela manhã. Às 6 horas da manhã. Então todo dia de manhã tem oração aqui. E você pode estar aqui orando